Lucas capítulo 17, nos versos 28 a 30. Vamos lá, vamos pregar. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e consumiu a todos. Preste atenção no texto. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Eu quero ler de novo, do 28 ao 30, porque o texto é muito forte. O texto está dizendo o seguinte: da mesma maneira que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, da mesma forma, Deus esperou a família de Ló sair de Sodoma e Gomorra para destruir Sodoma e Gomorra. Da mesma forma, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Estava seguindo um fluxo normal. Ninguém esperava que aquele dia que amanhecer, um dia de frio, o jogo do Brasil e etc. Aquele seria o dia que iria chover fogo. Bom, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, aqui temos um fundamento. Deus primeiro tirou Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra para fazer cair fogo. Isso é muito profundo. No dia em que Ló saiu de Sodoma, naquele dia, choveu fogo e enxofre e consumiu a todos. Agora observe esse texto. Verso 30. Assim, desse jeito, dessa mesma maneira, será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Senhor, então, estamos aqui para ouvir a Tua palavra e aprender do Senhor. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, existe um termo na Bíblia, esquecido em nossos dias, que é o termo arrebatamento. Alguns anos atrás, eu tive um sonho. E eu ia pregar num congresso. E eu perguntei ao Senhor o que eu deveria pregar naquele grande congresso de pastores. Eu não tinha mensagem para pregar. Quando a gente diz assim, não tinha mensagem, nós estamos dizendo que não temos o esboço. Eu tenho quase 3.000 esboços no iPad. Eu não tenho o tema. Deus nunca me disse, prega essa mensagem. Ele me disse, prega sobre isso. Dentro daquele tema que Deus me dá, eu tenho um monte de mensagens. Deus me dá o tema. E eu queria que Deus me desse o tema, mas Ele não me dava. Eu tive um sonho. Nesse sonho, eu estava com um querido discípulo que se chama Albert, que viajava comigo na época, e ele olhou assim para mim e disse, pastor, o senhor já está indo para o culto? Eu falei, estou indo, Albert. Ele falou, com qual sapato o senhor vai? Eu falei, Albert, eu não sei. Vai lá e compra um sapato novo para eu ir para o culto. Diz que o Albert saiu do hotel e foi atrás de um sapato novo. E ele não achou o sapato novo. Ele voltou e disse, pastor, eu não achei sapato para comprar. E agora, Albert? Pastor, sugiro que o senhor vá com o sapato velho. E eu acordei. Falei, Albert, eu tive um sonho, cara. Que no sonho você mandou eu ir para o culto com o sapato velho. E eu fui pedir de Deus discernimento. Sapato na Bíblia é a pregação do Evangelho. Formosos são os pés dos que pregam a palavra. Falei, você sabe que o Deus está me dizendo que é para eu ir para esse grande congresso com a mensagem do sapato velho? Falou, mas o que é a mensagem do sapato velho? Falei, o sapato velho é um sapato esquecido. Quase ninguém quer mais falar do tema. Poucas são as igrejas que abordam esse tema. Alguns não querem errar por ser um tema tão complexo. Hoje nós temos tantas coisas que falamos e esse tema, de fato, é muito esquecido. Nem todos os pastores não falam por desonestidade. Boa parte não falam porque não dominam o assunto. É um assunto, de fato, complexo. Mas nós encontramos na Bíblia essa doutrina, e eu quero que os senhores prestem atenção, porque a mensagem do retorno de Cristo, ela está dos 27 livros do Novo Testamento, ela está em 24. Ela só não está em Gálatas, Filemão, 3ª de João e Filipenses. Ela está
em 24 livros. Ela só não está em Gálatas, Filemão e 3ª de João. Desculpa. Deixando claro que a mensagem do retorno de Cristo era o principal tema dos apóstolos no Novo Testamento. É um tema tão importante, tão imponente, que os apóstolos criam que Jesus iria voltar na época deles. Eu quero aqui nesses 2 dias deixar você com uma mensagem na sua cabeça: Jesus vai voltar no nosso tempo. E eu quero te provar aqui nesses dias, em uma leitura profunda da Bíblia, que nós somos a geração que vai ver Jesus voltar. Mas tem como nós sabermos disso? É claro que tem. Inclusive a Bíblia sugere que você tenha que saber quando Jesus volta. Irmãos, nós não saberemos o dia e a hora, mas o tempo e as estações é uma obrigação de cada crente saber o período do retorno do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse: fariseus hipócritas, sabeis discernir tempos e estações, e não sabeis discernir o tempo em que o Filho do Homem há de retornar? A Bíblia compara o retorno de Cristo a um grande sinal. Que grande sinal é esse? Uma mulher grávida prestes a dar à luz. Uma mulher, ela não sabe o dia e a hora que ela vai dar à luz, mas ela sabe o tempo e a estação que ela vai dar à luz. E quando vai chegando a hora, ela sabe até o dia. Como que ela vai saber? Pelas contrações, que a Bíblia chamou de dores de parto ou sinais. À medida que se aproxima o retorno do Senhor, a igreja... Os irmãos terão que ter um pouco de paciência, estou muito gripado. Lá em Curitiba está fazendo 3, 4 abaixo de 0. Por isso que aqui 14, 15 para mim está bom. Para você está frio, né? Para mim está excelente. Eu faria o culto sem camisa. Não, porque seria uma visão ridícula. Mas... obrigado, Senhor, por esse obrigado. Então, irmãos, a mensagem do retorno de Cristo, olhem bem para mim, é a principal pregação para a igreja militante. Quando eu falo igreja militante, a igreja trabalhadora, a igreja que milita a causa de Jesus. Nem toda a igreja é militante. Então, nem toda a igreja está esperando Jesus voltar. Nós podemos tirar por base aí essa questão toda política que temos no Brasil. Tem os militantes do PT que estão esperando o Lula sair da cadeia. E tem os petistas que estão esperando ele sair, mas não estão militando a causa. Quando a Bíblia chama a igreja de igreja militante, é aquela igreja que trabalha para que Jesus volte, de tal forma que nós podemos apressar a sua vinda. Como que nós apressamos? Uma das maneiras de apressar a vinda do Senhor é ganhando almas, para que o evangelho seja anunciado em todas as nações, e então virá o fim. Assim nós apressamos a vinda do Senhor. Dentro disso, nós temos uma palavrinha que é mencionada na Bíblia, chamada arrebatamento da igreja. Ora, deixa eu explicar para os senhores a parte chata ainda do sermão. O que é isso? Hoje nós temos parte da igreja que crê que Jesus vai voltar antes de 7 anos de tribulação. São chamados os pré-tribulacionistas. Arrebatamento é uma doutrina que crê que Jesus vai arrebatar a sua igreja antes de descer fogo do céu, como lemos aqui, antes de 7 anos de períodos de lutas, trevas e angústias para o mundo, em que o anticristo será reconhecido e vai devastar e vai perseguir Israel. Tem gente que crê que a igreja não passa por 7 anos de tribulação. Tem gente que crê que a igreja é arrebatada no meio dessa tribulação, chamado período de 3 anos e meio. Então, os 7 anos são divididos em 2 partes. 3 anos e meio de prosperidade, 3 anos e meio de caos. O que os irmãos precisam entender é que os 7 anos de tribulação não é em si a grande tribulação, mas é os últimos 7 anos da grande tribulação. A grande tribulação é um período de 490 anos, chamado as 70 semanas de Daniel, que começou lá na edificação, na reedificação do templo, e ela vem sendo contada. Ela para de ser contada porque Israel sai do mapa no ano 70,
quando o general Tito invade Israel e destrói Israel. Como a tribulação é para Israel, sem Israel não tem tribulação. Então, de acordo com os cálculos da Bíblia, nós estamos na semana de número 69. São 70 semanas, cada semana 7 anos, 70 vezes 7, 490. Então, parou-se a semana. No período em que a semana parou de ser contada, na semana de número 69, restando uma semana para os 490 anos, houve-se um tempo nesse meio termo que é chamado o tempo da graça. 2000 anos da igreja na terra. A tribulação está suspensa, a igreja está evangelizando. Quando a igreja sair, a tribulação volta a ser contada, porque ela é para Israel. Você entendeu o que eu disse? A tribulação não é para a igreja. Para a tribulação voltar a ser contada, a todas as coisas, o foco, tudo tem que voltar para Israel mais uma vez. Então, os 7 anos de tribulação é chamado na Bíblia de a última semana de Daniel, que é a maior angústia de todas. São 7 anos, dividido em 2 partes. 3 anos e meio de prosperidade, 3 anos e meio de destruição. Como nós interpretamos? Tem aqueles que interpretam que a igreja não passa por esses 7 anos, em que a terça parte do mundo será destruída, em que demônios serão soltos para devastar a população, em que 2 testemunhas irão pregar lá em Jerusalém, em que o anticristo vai reinar, um governo único e etc. Tem gente que crê que a igreja não estará na terra nesse período. Tem gente que crê que ela estará na terra até os primeiros 3 anos e meio. E tem gente que crê que a igreja passa por todo o período de 7 anos de tribulação. Como sou eu que estou pregando, eu vou pregar como eu creio. Agora, o que você precisa entender, teologia não é uma ciência exata, é uma ciência interpretativa. Se você crer diferente, joga o que eu falei fora. O que eu falei? Apenas essa parte de antes ou depois, e não o resto. Todo mundo crê que Jesus vai voltar. A discussão é se ele vai voltar antes de 7 anos de tribulação ou depois de 7 anos de tribulação. Bom, senhores, eu não acredito que a igreja passa por um período tribulacional. E eu gostaria de mostrar para você que o arrebatamento é uma mensagem justamente, tremendamente poderosa, pelo fato da igreja ser preservada da ira vindoura. Mas alguém diz, pastor, e os irmãos que estão sendo perseguidos? Bom, justamente por isso que eu não creio. Eles já estão passando, morrem-se por ano 50 mil cristãos. Eles já estão passando um tipo de tribulação. E nós não vamos passar? Bom, o que você precisa entender sobre o cumprimento profético, como escrevi em meu livro. Também em um simpósio em Antuérpia, na Bélgica, com 11 preletores, cada preletor tinha 3 horas para falar sobre o tema. Eu falei sobre o tema em 3 horas e 10. Era 3, eu comi 10 minutos ainda. A minha tese foi justamente sobre o fato de que todas as profecias bíblicas do final dos tempos estão se cumprindo hoje, simultaneamente em todo o globo. Então você tem profecias como apostasia. Que apostasia? É o grupo de crentes abandonarem a fé. Apostasia é abandono. Apostasia é abandonar a sua crença. É não querer mais congregar. Temos também profecias como falsos profetas. Temos também profecias como escândalos. Temos também profecias que o amor entre os irmãos da igreja. Agora observe os irmãos, que quando Jesus disse que o amor entre muitos iria se esfriar, não é o amor do mundo, ok? A palavra amor ali é amor ágape. É o amor entre os irmãos dentro da igreja, uns pelos outros, iriam esfriar. Profecias como essas. Mas também temos profecias como perseguições a cristãos por causa do nome de Jesus, que eles seriam mortos, assassinados e até presos por simplesmente crer em Jesus. Se vocês perceberem, todas essas profecias que eu mencionei agora estão se cumprindo em todo o globo simultaneamente. Nós também temos uma outra profecia, um grande derramar do Espírito Santo. Então você veja,
Analisa comigo, assistindo os telejornais. Nesse exato momento, nós temos parte do globo vivendo o grande derramar do poder. Nesse exato momento, nós temos parte do globo vivendo uma grande apostasia da fé. A Europa já não vai mais na igreja. E o Brasil caminha para isso. Nesse exato momento, nós temos parte da igreja vivendo escândalos absurdos. Nesse exato momento, nós temos parte da igreja sendo engoldadas por falsos mestres e falsos profetas. Nesse exato momento, nós temos crentes processando crentes, crentes brigando com crentes, crentes odiando crentes, apostasia, o esfriamento do amor, filhos matando pais, crentes. Nesse exato momento, nós temos exatamente, senhoras e senhores, todas as profecias se cumprindo agora. Em parte do globo, nós temos morte e perseguição aos cristãos. Em parte do globo, nós temos falsos profetas. Em parte do globo, nós temos apostasia. Em parte do globo, nós temos avivamento. Tudo isso está acontecendo no momento coeso, tudo junto. Ou seja, não imagine você que essas profecias devem acontecer separadamente. Agora é a hora disso. Não. Essas profecias já estão acontecendo. Perseguição a cristãos. Escute bem. Hoje morre ou prende-se mais cristãos do que na época do Império Romano. São 50 mil cristãos assassinados por ano. Nós temos mais campos de concentração de cristãos do que de qualquer outra guerra. Nós temos campos de concentração de cristãos na China, absurdos, e na Coreia do Norte é assustador. Nos países árabes, então, você não tem noção. Ou seja, todas as profecias bíblicas que comprometem a vinda do Senhor, a partir disso, todas elas estão se cumprindo agora. Literalmente, irmãos, nós estamos andando sobre páginas da Bíblia. Se você observar, já tem negociações para a construção do terceiro templo. Já tem negociações para... e a negociação é essa, viu? Eu estava vendo agora que o genro de Donald Trump, a negociação dele é a seguinte. Assumimos que Palestina é um Estado e deixamos Palestina ser Estado e podemos construir o nosso templo. É uma ótima negociação. A Palestina vai amar essa negociação. Então veja bem, todas as coisas hoje estão apontando para o retorno de Cristo. Existem coisas que você não sabe, mas que está apontando para o retorno de Cristo. E eu posso lhe afirmar coisas que você ficará surpreso aqui, é que Jesus só pode voltar nessa última geração. E eu lhe explico, preste atenção. Quando nós estudamos os 66 livros da Bíblia, você vai perceber que a Bíblia é como uma maçã. Pega uma maçã e parte ela em 10 pedaços. Chamamos esses 10 pedaços de 10 doutrinas. Essas 10 doutrinas são entendidas de 3 maneiras: literal, tipológica e simbólica. Dentro dessas 10 doutrinas, são entendidas dessas 3 maneiras, lá dentro se lê sobre o fundamento dos 7. Funciona assim: a Bíblia é constituída de 7 juízos, 7 alianças, 7 dispensações, juízos, alianças e dispensações e 7 eras. Você já ouviu esses termos? A 7ª era da igreja, 7 juízos, 7 alianças, 7 dispensações. Escute bem, existe uma diferença entre a palavra dispensação e a palavra era. Era é o tempo da igreja, dispensação é o tempo de Deus. Por que que o termo, quando se refere ao tempo de Deus, tem que ser falado como dispensação? Porque dispensação não é tempo, dispensação é período. A palavra dispensação vem da palavra dispensa. Significa que, então, dispensação é como Deus organiza a sua casa. É a dispensa de Deus. Dispensação é Deus organizando as suas coisas. Então, Deus não precisa de um tempo para cumprir um período. Um período da tribulação, por exemplo, é 490 anos. O período da graça já passou de 2000 anos. O período da lei foi 1235 anos. É chamado de dispensação. Agora olha para mim. Dos 7 juízos na Bíblia, estamos no 7º.
Das 7 alianças na Bíblia, estamos no 7º. Das 7 eras na Bíblia, você sabe, estamos na 7ª, Laodiceia. São 7 eras. 7 igrejas, 7 eras. Estamos na era de Laodiceia. 7 eras, estamos na 7ª. Das 7 dispensações na Bíblia, começando desde a dispensação da inocência em Adão até essa dispensação, nós estamos na 7ª. Senhores, sabe o que você está ouvindo? Não tem outra era da igreja. Nós estamos na última era da igreja, nós estamos na última dispensação, nós estamos na última aliança, nós estamos no último juízo. Se acontecer outra coisa em outro tempo, temos que reescrever a Bíblia. Só tem uma resposta. Jesus vai voltar em algum dia, em alguma hora de nosso tempo. Não sei se eu estarei vivo. Eu creio que sim. É muito difícil que eu morra antes dos 100 anos. Pela graça de Deus, eu vou usufruir do meu trabalho. Vou sair por aí viajando com a minha namorada. Amém? Quem quer essa graça? Né? Que bom. Primeiro você tem que casar. Viu, jovens? Casa. Mas casar é bom, gente. É bom. Casar certo. Porque se você casar errado, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Ninguém aguenta. O diabo já não tem mulher porque ele não saberia. Eu acho até que o diabo é gay. Mas vamos lá. Só pode, defende tanto a causa. O termo arrebatamento está na Bíblia, em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 14, no versículo 16. Deixe-me te explicar esse mistério. 72% do povo norte-americano crê numa espécie de arrebatamento. O que é arrebatamento? A doutrina do arrebatamento sugere que, de repente, estamos aqui, do nada, e num abrir e fechar de olhos, sumimos. Você já assistiu filmes sobre isso? A igreja passou a vida inteira crendo assim. Agora já tem gente pregando contra. Tem gente dizendo que igreja que prega arrebatamento deixa o povo preguiçoso. Ora, senhores, as igrejas que mais pregaram arrebatamento, Assembleia de Deus, Batista e Quadrangular, são as que mais evangelizaram o mundo. Nunca deixou ninguém preguiçoso. E o que eu acho mais engraçado, que essas neopentecostais que não pregam, não enviam missionário. E dizem que nós que cremos na volta de Jesus somos preguiçosos. Coitados. Vamos ver lá o texto, 1 de Paulo aos Tessalonicenses, presta atenção. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Presta atenção. E com a trombeta de Deus. Agora escute. Existe uma diferença da última trombeta e da trombeta de Deus. A última trombeta é o arcanjo que toca. A trombeta de Deus não é a última trombeta. Sabe o que você está lendo aqui? Que no arrebatamento não é a última trombeta. O arrebatamento é a trombeta de... Mas lá no Apocalipse, quando você lê os termos, as 7 trombetas, quando vê a última trombeta, que é o retorno de Cristo, é o arcanjo que toca a última trombeta. Observa o termo. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Funciona mais ou menos assim. Toda pessoa que tem Jesus, que recebeu Jesus, se morre hoje, ressuscita no arrebatamento. Quem não tem Jesus, se morre hoje, ressuscita só depois do milênio, no juízo final. Ele passa todos esses eventos, ele passa 1000 anos, ele passa tudo e ele ressuscita no juízo final. Quem morre com Cristo, ressuscita no dia do arrebatamento. Diz a Bíblia que os que morreram em Cristo, no dia do arrebatamento, ressuscitam primeiro. E depois nós. 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com esses que ressuscitaram nas nuvens. Olha que coisa bacana. Quem está com Cristo e morreu, quando a trombeta de Deus tocar, e trombeta é a voz. A Bíblia diz que a voz do Senhor é som de trombeta. Quando o Senhor falar, vinde benditos, o que morreu em Cristo ressuscita.
no mesmo período, no mesmo momento, nós que estamos vivos, somos arrebatados e encontramos com aquele monte de irmãos lá nas nuvens. Mas sabe que esses dias eu fiz uma pergunta, vou fazer, não teremos resposta para ela. Vou tirar a certeza que você tem e vou pôr a dúvida que você não tem. Imagina o cara que casou 3 vezes. Chega lá na nuvem. E agora? Rapaz, você fez a pergunta? O cara fala assim, gente, qual dessas é a minha mulher agora? Você sabe que eu... Rapaz, ei, larga meu homem! É claro, é brincadeira, a gente fica pensando nessas coisas. Mas o que é interessante, que você vai ver mães encontrando filhos, filhos encontrando mães, vai ser ali nas nuvens, vai ser uma alegria. Por isso que, quando Paulo escreveu essas linhas, é porque a igreja de Tessalônica estava igual aos pagãos, chorando como os não crentes. Quando perderam seus irmãos, eles choravam como se nunca mais fosse vê-los. Por isso que Paulo escreve, não sejam como os pagãos, que choram como aqueles que morrem e nunca mais verão uns aos outros. Porque o Senhor vai nos arrebatar e nós vamos encontrar os nossos irmãos nas nuvens. Será um dia de grande alegria. Pense, você vai rever aquela pessoa em Cristo. Maravilha. Mas também será um dia de tristeza. Porque tem gente que vai pensar em encontrar e não encontrar. O que vai acontecer? Vai acontecer que o Senhor vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Ele não vai tirar as suas lembranças, ele vai tirar as dores da lembrança. Ninguém vai ter um reboot na sua mente. Ele vai tirar apenas dor. Lá não tem dor. Diga amém. Mas vai ter alegrias. Por isso que lute para levar a sua família. Olha, use como um slogan a sua vida cristã. A minha família vai comigo. Quem pode dizer isso? A minha família vai comigo. Mas fala isso com fé, irmão. Agora não pense você, filho, que você vai puxando a calça dos pais. Ou a barra da saia. Ninguém é salvo pela fé do outro, viu? Ah, pastor, mas está lá na Bíblia, querendo o Senhor Jesus será salvo tu e sua casa. Irmão, não interpreta isso assim não. Salvação é algo individual. Será salvo porque a Bíblia diz que provavelmente você vai evangelizar, você vai pregar, você vai lutar pela salvação dele. Vai ter uma injeção de fé, porque tem gente que imagina o seguinte, se um na casa é salvo, todos os outros são. Vai nessa, viu? Vai acreditando nessas aberrações que ensinam por aí. Eu penso o seguinte, todo dia que você for orar, injeta fé na sua vida e fale com gosto de gás, irmão, a minha família vai comigo. Porque será um dia de muita tristeza. Você saber que seu filho não está lá. Você saber que fulano, ciclano, beltrano não está lá. Eu digo, a minha família vai comigo. Eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Quem pode ter essa fé aí também? Aleluia. Agora observe o texto. Depois de termos aquele momento de encontro nos ares, entre os que estavam mortos e os que estavam vivos, a Bíblia diz que nós subimos, esses que estão nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Olha, observa que temos aqui a palavra, depois os que ficarmos vivos seremos arrebatados. A palavra arrebatados vem da palavra grega arpazo, que significa, da onde tirou a nossa palavra portuguesa, sequestro. Por isso que a Bíblia usa o termo ladrão da noite. Por isso que o Senhor Jesus virá como ladrão da noite. Ora, nós não estamos aqui esperando a volta ou a vinda do anticristo. E quando nós falamos de anticristo, Satanás não sabe quando Jesus vai voltar. Por isso que em toda a história ele levantou uma espécie de anticristo. Alguém que se parecia com o anticristo. Hitler foi um dele. Aquele francês lá da Revolução Francesa, gente, eu ia falar, agora surgiu o nome. Napoleão foi uma espécie de anticristo.
toda pessoa que se levanta e persegue cristão é o diabo levantando uma espécie de como será o anticristo. Então, em cada era, cada geração, você vê o diabo insistindo. Ele falando, deve ser agora. Então eu vou levantar um anticristo agora. Ele não sabe. Mas a Bíblia diz que o anticristo é um homem que vem com todo o poder e a eficácia de Satanás e cheio de prodígios e milagres, de enganos e mentiras. É um governo único, com uma moeda única, usando tecnologia ao seu favor. O termo sugere que a igreja será sequestrada, arrebatada, no abrir e fechar de olhos. Pisca os olhos, obrigado. A Bíblia diz, 2 estarão no campo, um levado, outro deixado. 2 estarão no moinho, um levado, outro deixado. 2 estarão na cama, um levado, outro deixado. Quando você pega a parábola das 10 virgens, eram 10 virgens, 5 vai, 5 fica. Sabe o que você está aprendendo aqui? Que a metade da igreja fica. Nós estamos vivendo dias que Deus irá levantar uma igreja de dentro da igreja. Deus levanta um povo. Ele chama. E do meio do chamado, ele tem os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. De dentro de toda uma igreja, ele tira a sua igreja. A Bíblia sugere, meus irmãos, que só lá no final que vai haver separação entre bode e ovelha. Até hoje todo mundo pensa que todo mundo é ovelha. E ainda tem os bovelhas. Você sabe qual é a diferença do bode e da ovelha? A ovelha, quando é corrigida, abaixa a cabeça. O bode dá chifrada. Nós vivemos uma geração que não tolera mais ser corrigido. Sabe, as pessoas hoje não têm mais prazo de validade numa igreja. Eu dizia que antigamente era 2 anos, agora está diminuindo para 6 meses, 5 meses, 1 ano. E elas acham que uma outra igreja é diferente dessa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Igreja é tudo igual. Não, mas eu estou aqui por causa de Jesus. Jesus está em todas. A grande verdade é que você está aqui porque você gosta do jeito do pastor da igreja. Não, mas é por causa de Jesus. Não, é porque você gosta do pastor da igreja. Você gosta do jeito da igreja. Não tem como você estar num lugar que você não ama. É verdade ou não é? Mas sabe o que acontece hoje? É uma coisa tão impessoal que as pessoas, elas não querem mais ser disciplinadas ou corrigidas. Então é muito mais fácil. Quando nós não conseguimos mudar de vida, a gente muda de teologia. Antigamente você pregava contra pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje elas mudam de igreja. Eu sou um tipo de pastor que a cada ano que passa, eu sou chamado de quadrado. Apesar por me achar redondo, eles me chamam de quadrado. Eles estão equivocados, eu me conheço. Mas eu prefiro subir quadrado que descer redondo. Fazendo alusão àquela antiga propaganda de cerveja. Agora escute bem, senhores. A igreja, a cada ano que passa, ela está se distanciando do santo e do sagrado. Estava correndo na internet esses dias, no WhatsApp de todo mundo, uma igreja em que o pastor, no meio da mensagem, cantava uma música secular. Quem viu? E a igreja vai embora. Eu não vou negar, e a igreja, eu falei, essa música é do céu. Eu fui numa igreja recentemente, 10 músicas no louvor, das 10, 4 era secular. Uma delas, aquela música do Cidade Negra, amor que não se mede, amor que não sei o quê, não, porque é bonita a música. Perdeu-se o temor. Nós vivemos como se Jesus não fosse voltar. Nós cremos que Deus existe, mas vivemos um estilo de vida como se Ele não existisse. E hoje é o seguinte, tudo que se faz põe na conta da graça. A graça paga. Está na graça. Graça que não muda é graça que não salva.
Mas eu quero dizer uma coisa para você, e tenha certeza disso, até essa falta de aliança, essa falta de amor entre os irmãos, até esse esfriamento que tem na igreja. A Bíblia, quando vai falar das 10 virgens, você vai perceber que as 10 virgens são toda a igreja. Mas a Bíblia usa um termo assim que eu fico impressionado, em Mateus 25, 10 em diante, diz assim: demorou o noivo, dormiu todas. Quantas dormiram? Veja que até as sábias. Nós estamos vivendo dias que até aqueles bons crentes estão cansados. Até aqueles bons crentes estão já está olhando para o Senhor, não está dando mais não. Senhor, só podia voltar logo. E sabe que isso é bom. Um dos motivos que fez Deus tirar o povo do Egito no primeiro êxodo, porque ele vai tirar o povo do Egito no segundo êxodo, só que agora é o Egito espiritual e o libertador é Cristo, ok? No primeiro êxodo, um dos motivos do Senhor tirar o povo do Egito foi que eles não aguentavam mais o Egito. Você fala, por que eles ficaram 40 anos? Diz a Bíblia que eles passaram a clamar. Sabe quando Jesus vai voltar? Quando você não suportar mais o mundo. Até então, estamos confortáveis aqui. Mas está chegando a hora que os crentes genuínos já estão cansando do mundo. Já estão cansando dos pecados, cansando de assistir os telejornais, cansando da corrupção, cansando das mentiras, cansando das traições, cansando das doenças. Fala, Senhor, não está dando mais. Poxa, a cada dia que passa, eu vejo crentes dizendo, Jesus podia voltar logo, né? Eu tinha uma camiseta antigamente, de um bonequinho de meme, chorando assim, e escrito assim, volta logo, Jesus. Era a camiseta mais vendida nossa. Porque é assim que eu vejo os crentes genuínos, aqueles também que já estão cansados. O cansaço está batendo à nossa porta. A exaustão. Já tem bons crentes em depressão, já tem bons crentes com problemas emocionais, porque o cansaço já está batendo nas nossas costas. Está chegando a hora dos crentes começarem a levantar a mão para o alto e dizer, Maranata, Maranata, Senhor, esse mundo é ruim, esse mundo é cão, meu Deus, e mata criança, e esquarteja criança. Eu já não assisto mais jornal, estava me deixando ansioso. É tanta coisa que estava me deixando assim muito ansioso. Já não acompanho mais política que estava me deixando ansioso. Eu quero ter saúde emocional, irmão, eu quero ter saúde mental. Você começa a ficar meio paranoico. Por quê? Porque o jornal está mentindo? Não, porque é o mundo. Mas a Bíblia diz que o Senhor está vindo para a sua igreja, que o Senhor está vindo para o seu povo. Por isso que nós temos o arrebatamento, um evento singular. E esse evento é mais ou menos assim, todos nós que estamos em Cristo seremos tomados, no abrir e fechar de olhos. Quando é que vai acontecer isso? Numa hora e no momento em que você não esperava. Por isso usa-se o termo ladrão da noite. Quando é que o arrebatamento vai acontecer? Põe a 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 6, o apóstolo, vamos ler a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo vai deixar muito claro para nós quando é que o arrebatamento vai acontecer. Quem quer ler comigo? A partir do verso 1. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Do que Paulo vai falar agora? A vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Pode continuar, vai indo. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito ou palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. O que Paulo está falando para o povo daquela época? Eles pensavam que Jesus ia voltar no tempo deles. Então agora Paulo vai falar assim, gente, não é no nosso tempo, é no futuro. Ele vai ensinar, e o que Paulo vai dizer aqui agora é quando Jesus vai voltar. Porque o povo naquela época imaginava que ele ia voltar naquela época. Só que Paulo, tão revelado, ele diz, eu vou dizer quando é que Jesus vai voltar. Você quer ver?
Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim antes que venha a... Sabe o que Paulo está falando? Nenhum crente aqui está abandonando a fé. Jesus vai voltar numa época em que crentes já não irão querer mais ir para a igreja, vão abandonar a fé. Só no Brasil nós temos 7 milhões de desigrejados. É aquelas pessoas que acham que têm o direito de não ir na igreja porque está ferido com a igreja. Eles são feridos no mundo, mas não saem do mundo. Como se a igreja não fosse nós. Como se nós também não feríssemos pessoas. A igreja, irmão, é uma grande arca de Noé. Você já imaginou o fedor que tinha dentro daquilo? Você já imaginou o tanto de bicho, fezes? Só que lá fora estava pior. Entendeu o que eu disse? Dentro da igreja tem muita dor, traição, mas lá fora é pior. No deserto é ruim, tem calor, tem cobra, mas no Egito é pior. Nós saímos do Egito, estamos no deserto e indo para o céu. Só que no deserto chove pão, no deserto sai água, no deserto tem coluna de fogo de noite, coluna de nuvem de dia. No deserto Deus fala pessoalmente com o seu povo. Nós estamos no deserto da vida, mas não estamos sozinhos. Deserto você não mora, você passa. Agora tem uma coisa. Se você não quiser estar no deserto, só tem 2 alternativas para você. Volta para o Egito, que é o mundo, ou morre e vai para o céu, que é Canaã. Nós vamos chegar em Canaã, na hora e no momento certo. Aleluia! Agora Paulo está nos ensinando. Ninguém vos engane, porque não será assim antes que os crentes comecem a abandonar a fé. Agora ele vem para mim. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Agora deixa eu me dizer. A apostasia é o movimento de onde o anticristo vai sair. Quem vai levantar o anticristo são os ex-cristãos. São os que abandonaram a... Leia de novo. Vai lá, em voz alta, toda a igreja. E por quê? Porque esse homem do pecado, filho da perdição, ele é um místico, cheio de poder, sinais e maravilhas. E esse povo que apostatou vai crer nele. Percebeu? Quem entendeu o que eu disse? Então, as igrejas estarão lotadas. Os milagres vão acontecer, mas todos por um espírito de engano. Vejam, os irmãos, que o anticristo ele sai de uma religião apóstata. Um grande exemplo, e eu falo, tem uma mensagem minha no pendrive que se chama O Pecado que o Diabo Não Comete. E eu chamo isso de ecumenismo. O anticristo será um líder ecumênico de todas as religiões. Apostasia. Quando você vê pastores misturados com um monte de outras seitas, essa é a religião do anticristo. Eu estou fora disso, gente. Misturar santo com profano, altar de culto com música secular, não respeitar o que é mais sagrado, que é o culto ao Senhor. Ah, vamos se catar. Deixa eu xarope do jeito que eu sou. E seja vocês também. Que chame vocês de quadrado, redondo não, quadrado. Agora vamos continuar o texto. O quem? Quem é o anticristo? O que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que ele, o anticristo, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Israel vai construir o templo, mas quem vai assentar no templo? O anticristo. Continua.
Não vos lembrais de que essas coisas eu vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo está falando para os irmãos, Jesus não vai voltar no nosso tempo. Ele vai voltar num período em que os crentes que vão se desviarem e vão começar a crer que o anticristo é um profeta. Como isso está perto. E continua. E agora vós sabeis. Agora vai falar do anticristo. Está falando de quem? Agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo ele seja manifestado. Quem é que está detendo o anticristo? Vamos ver agora. O anticristo é o líder. O mistério da injustiça opera. Quer dizer, desde a época de Jesus já tinha um mistério da iniquidade. Jesus foi crucificado por um espírito do anticristo. Está dizendo aqui, ó, o espírito do anticristo é diferente do anticristo. O espírito do anticristo é que se opõe contra a Bíblia, se opõe contra Deus, se opõe contra tudo. Ele já está na terra. Mas a pessoa do anticristo só não se manifestou. Veja, ele vem com toda mentira. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Não tem como o Espírito da mentira reinar se ainda está na terra o Espírito da verdade. João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará dentro de vós. O Espírito Santo está na terra e ele é o Espírito da verdade. Para o anticristo ser revelado, que ele é o espírito da mentira, tem que o Espírito da verdade sair. E o Espírito da verdade está na igreja. Agora olha o que diz o texto. O mistério da injustiça opera e aguarda que seja tirado aquele que o detém. Paulo está dando a dica quando Jesus arrebata a igreja. Primeira dica, o anticristo, a pessoa do anticristo vem no final dos tempos. E ele é revelado quando aquele que impede ele de ser revelado é retirado. Sabe o que Paulo está falando? A pessoa do anticristo aguarda que seja tirado da terra aquele que o detém, que o impede de ser revelado. Agora Paulo vai dizer quando é que Jesus volta. Continua. Então, a palavra então, os irmãos sabem que é uma preposição do português, significa depois disso. Então vamos transliterar o português. Depois disso, depois de quê? Depois que esse que detém ele é tirado, só depois disso que é revelado o anticristo. Quem é ele? A quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Agora vamos continuar o texto porque ele é muito mais poderoso. Em primeiro lugar, o texto está dizendo que o anticristo, a pessoa do anticristo, só será revelado depois que aquele que é o Espírito da verdade for retirado da terra. Observe que nós temos a palavra aquele e não aquela. Não é um anjo que está detendo o anticristo, mas também não é aquela. A igreja na Bíblia é um sufixo feminino. Ela é representada por mulher. Temos aí um sufixo masculino, aquele. Só tem um que detém o anticristo, o Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade, senhores? Então veja bem, Jesus em João 16 diz assim: é para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, o outro não vem. Sabe o que Jesus está dizendo? Para o Espírito Santo descer, eu tenho que subir. Agora ele volta a dizer, para Jesus voltar, o Espírito Santo tem que subir. O Espírito Santo está na terra. E a igreja na terra, que a ONU e chamam de velha ordem. Você já ouviu termos como velha ordem, nova ordem, velha ordem, nova ordem? Eu estava vendo hoje a entrevista do Barroso na Globo News. E o Barroso disse, o que nós estamos vendo aí é uma nova ordem querendo vir. E a velha ordem não deixa. Você sabe o que é uma velha ordem? É o modelo cristão judaico de família. É o modelo cristão judaico de moral. É o modelo cristão judaico de leis. O mundo todo é regido sobre o modelo cristão judaico de família. Homem, mulher, sua prole. Modelo cristão judaico de lei. Assassinato é crime e quem comete crime é bandido. A nova ordem diz que não é bandido, é vítima da sociedade. Mudam-se a nomenclatura. A velha ordem diz, bandido é bandido, bandido paga.
A nova ordem diz, não, ele tem que ser sociável. A velha ordem diz que certas coisas são pecados. A nova ordem diz que não. O que uma sociedade tolera, a outra abraça. Eu tenho medo da próxima geração. Então a velha ordem, ela precisa ser tirada para que a nova ordem seja implantada. Então você já ouviu o termo New Order, nova ordem. A nova ordem quer tirar tudo que é da Bíblia, tudo que é de Deus se opõe, nós lemos ali, em tudo que é de Deus ele se opõe. É o poste fazendo xixi no cachorro. Então 2 mulheres esquartejam um garoto, a mídia não fala nada, porque eram 2 lésbicas. Agora 2 gays esquartejam um menino porque ele se recusou a se vestir de menina. Menino de 10 anos. Você não viu uma matéria, você vê em jornal online, porque é a nova ordem, então você não pode queimar a fita da nova ordem. Gente, o mundo fechou. O mundo faliu. O mundo acabou. Ainda resta bondade no mundo, porque o Espírito da verdade está no mundo. A igreja ainda está na terra e ela está lutando com essa mentira. Ela está lutando ainda com a maldade. Enquanto a igreja estiver na terra, haverá luz. Porque o Espírito Santo está na igreja. Mas a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo é retirado. E no dia que ele é retirado, então aí se revela o anticristo. Agora pense comigo o seguinte. No que você leu aqui comigo, o anticristo só se revela depois que o Espírito Santo é retirado. Eu estou certo? Quando é que o Espírito Santo será retirado? Ele sobe quando? O Espírito Santo não habita em prédio. Ou você acha que a igreja vai ficar na terra sem o Espírito Santo, senhores? Olha, não tem como. João 14, 17 diz que o Espírito Santo estará conosco para sempre. Nunca mais perderemos ele. Não tem como separar o Espírito Santo do crente mais. Ele só pode sair se a igreja sair. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai sair. E só depois que ele sair, o anticristo será revelado. Então veja bem, eu não estou esperando o anticristo. Eu estou esperando o Cristo. Eu não estou esperando conhecer o anticristo. Eu estou esperando ver o meu Senhor nas nuvens. Então analisa, o Espírito Santo sai no dia do arrebatamento. E ele sai porque a igreja sai. Então funciona mais ou menos assim. Aconteceu o arrebatamento hoje, na mesma semana o anticristo é revelado, um governo único, e ele só é revelado para dar resposta ao caos de uma multidão de milhões de pessoas que somem no mundo. Imagina o caos. Aviões caindo. Antigamente cantava um hino muito antigo assim, ó. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Quem sabe canta. Onde está aquele povo? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: esse povo aqui foi embora para Sião. Irmão, lá no céu, seu menino é perfeito. Eu estou vindo de uma igreja em João Pessoa que há 3 meses a pastora perdeu o esposo para o câncer. Uma igreja enorme. Jesus não curou meu esposo. Falei, quem te disse, irmão? Ele foi curado. E foi curado para sempre. Lá no céu não tem dor. Lá no céu não tem paralisia. Lá no céu não tem câncer. Todos lá no céu somos perfeitos. Qual é o crente que não deseja o céu, meus irmãos?
Como que um crente pode não desejar o céu? Como que tem igrejas que não dão ênfase nisso? Isso é coisa de fanático. Hoje nem crente é chamado de fanático mais, de tão misturado com o mundo que estão. Bom era quando a gente era xingado de fanático. Significava que a gente estava sempre na igreja. Ou pegava a gente orando, pegava a gente cantarolando hino. Tá doido? Eu estou cantando aqui um hino. Nem isso a gente faz mais. Nós mudamos tão drasticamente as nossas pregações que até o mundo percebeu. Se o seu vizinho não sabe que você é crente, é porque você não é. Aguenta esse coice aí. Meus irmãos, todo crente salvo, porque você sabe que tem crente que não é salvo. Tem crente que teve um encontro religioso e não um encontro com Cristo. Todo crente salvo fica olhando para o céu e fala, podia ser agora. Porque lá no céu você é como um anjo. Então eu vou ficar pulando do sol para a lua, da lua para Júpiter, para lá. O que eu vou ficar fazendo na eternidade? Viajando nos planetas. Você acha que não, irmão? Você não lê Bíblia, cara. Ou você não vê que tem anjo que mora no sol? Está lá na Bíblia. Tem anjo que mora na lua. Você fala, não, será que é um menininho? Imagina, nós temos tanta coisa para conhecer nesse universo, né? Que coisa tremenda. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor só nessa vida são os mais miseráveis de todos. Meus irmãos, Jesus está vindo. E um dos sintomas que Jesus está vindo é que a gente está frio contra essa verdade. Há um texto de Jesus que me deixa assim preocupado. Diz assim, quando o Filho do Homem vier, Jesus para. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Eu vou transliterar na versão original. Quando o Filho do Homem vier, achará alguém crendo nisso? Crendo que ele vai voltar? Um dos sintomas que Jesus está voltando é que nós não temos... Antigamente você pregava isso, o povo saia do culto chorando. Hoje você prega a volta de Jesus, o povo dorme. Tinha dois tipos de gente que ficava na igreja quando você pregava a volta de Jesus. Os que ficavam com medo e os que ficavam emocionados. Tinha uma outra música da época do pastor Alberto que cantava assim, ó. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros, quem é esse contralto bonito aí? Mais alto. Terminaram seu labor, toda a terra está suspense. É a volta, só os salvos, o rei está voltando. O rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando. O rei aleluia. É isso aí, fica aí que sempre surge uma dessa. Quando é que Jesus arrebata a igreja? Eu vou te dizer agora. Vamos ver Apocalipse 6, versículo 10 e o 11. Quando Jesus vai arrebatar a sua igreja. Agora amanhã eu vou falar um tema que vocês querem saber. Se o arrebatamento acontecer hoje, quem ficar na terra será salvo? Vai ter uma outra chance? Perguntinha boa, né? Só que eu só vou responder amanhã. Ó, diz assim, ó. Quando é que vai acontecer o arrebatamento para nós? E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e soberano, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Continua.
E foram dadas cada um cumpridas vestes brancas, e foi-lhe dito: repouse ainda um pouco de tempo, até que complete. O que, gente? O número de seus irmãos que devem ser mortos como vocês. Quando é que vai acontecer o arrebatamento? Quando completar o número dos salvos. Existe um livro no céu chamado Livro da Vida do Cordeiro. Nesse livro tem um nome e o tanto de salvos. Eu não sei, por isso que eu prego a todos. Mas Deus sabe. Quando o último crente virou a folha, em algum lugar, um último folheto entregue, esse último irmão que está ali, entregar a vida a Jesus, nesse dia a trombeta toca. Você já imaginou se fosse hoje? O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. Jesus está vindo para a sua igreja. Pode acontecer a qualquer momento, irmãos. Pastor, o que precisa se cumprir para o arrebatamento? Existem alguns textos mal interpretados que eu gostaria de desconstruir aqui hoje. Não, pastor. A Bíblia diz que o evangelho do reino tem que ser pregado em todas as nações, então verá o fim. Jesus disse, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. E aí só depois disso Jesus volta. Bom, senhores, vamos analisar o seguinte, preste atenção. Esse texto está na Bíblia. Mateus 24, 14. Agora, você já imaginou que quando Jesus disse essas palavras, ele estava falando a partir do Monte das Oliveiras? Onde fica o Monte das Oliveiras? Jerusalém. Jerusalém é o centro geográfico da Bíblia. Ao norte é ao norte de Israel. Ao sul é ao sul de Israel. Tem gente que imagina que confins do mundo é África. Confins do mundo é Ásia. Ô cidadão, Jesus estava na Ásia quando usou o termo confins do mundo. Você esqueceu que ele quase nasceu na África? Você esqueceu que ele veio do Egito para Belém? Ou você acha que os confins do mundo é onde? Quando Jesus disse que o evangelho começaria em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, então viria o fim? Onde é que você acha que é os confins do mundo? Responde você para mim. Aonde que é os confins do mundo para Jesus? Qual foi o último continente? Aonde é os confins do mundo, irmãos? É aqui, irmãos. Não sei se você sabe, o Brasil era chamado o país do fim, a América Latina era o continente do fim do mundo. O Brasil era chamado de quinto dos infernos, você sabia disso? Você não sabia que era chamado de quinto? Quem sabia? Está na história, o quinto dos infernos. Portugal chamava de quinto dos infernos, porque jogava todos presos. Vai para o quinto dos infernos? Ou então vai para o fim do mundo. Gente, quando o evangelho começou a ser pregado, ele começou em Jerusalém, Judéia, Samaria e chegou aos confins da terra. O evangelho já está nos confins da terra. Ele vai voltar para Jerusalém. Todo o evangelho já passou por todo o globo. Então, sabe o que você está ouvindo? Não tem nenhuma profecia mais para se cumprir para o retorno, para o arrebatamento. Outra coisa, pastor, mas se o arrebatamento acontecer hoje, vai ser uma lástima. Vai ser um fiasco, a igreja não está preparada. Bom, se você pegar a parábola das 10 virgens, você vai perceber que o Senhor veio quando elas estavam, Ele não veio quando elas estavam preparadas. Você acha que Jesus está numa preocupação? Ei, a Bíblia diz, cuide para que esse dia não vos apanhe de surpresa. Você acha que Deus... Irmão, é você que tem que se preparar. O noivo vai vir, independente se você está pronto ou não. Já vi na hora determinada para ele vir.
E se você não estiver preparado, você fala, pastor, mas aí muita gente não vai ser salva. Nossa, Deus está na preocupação com números. Vou te dizer, são muitos os que se salvam. Vamos para a Bíblia. Mestre, são muitos os que se salvam? Jesus responde, procurai entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. E porque larga é a porta que conduz à perdição, e apertado o caminho que leva à salvação, poucos são os que se salvam. Mas pastor, isso é justo? Bom, deixa eu te dizer, tem mais salvo no céu que condenado no inferno. Porque lá no céu não tem distinção entre anjos e homens. Há uma multidão, como a areia do mar no céu, já cantando santo, santo. Eles estão nos esperando. Eu queria me juntar a eles. Mas a minha família vai comigo. Eu não quero ninguém casando com a minha mulher. Esse é o maior tormento de todo crente, né? A minha família vai comigo. Meus irmãos, nessa primeira noite, amanhã, eu vou trazer um dos temas mais poderosos desse. É aquele culto que você sai chorando. É uma noite de conversão. Posso falar uma coisa? Todo crente que você trouxer amanhã, que estiver sem congregar, ou que não for crente, se amanhã ele não entrega a vida a Jesus, porque é muito forte o que eu vou falar hoje. Olha, amanhã. Haverá salvação depois do arrebatamento? Quem acha que haverá? Levanta a mão. Quem acha? Levanta a mão. Quem acha que não? Ok, eu só vou responder amanhã. Tem gente que diz que tem. Tem gente que diz que não tem. O que o senhor acha, pastor? Não importa o que eu acho. Importa o que a Bíblia diz. Tem gente que está esperando a segunda chance. O segundo trem. Tem gente que está assim, se eu não for na primeira, eu vou na segunda. O cara não consegue ser 30 anos crente com auxílio do Espírito. Ele pensa que vai ser 7 sem ele. Imaginou o que eu falei agora? Quem convence o homem do pecado, justiça e juízo? Ele será? Fique em pé. É tão maravilhoso ouvir esse tema. Esse tema é aquele tema que você vai para casa assim com uma esperança. Quer curar a depressão? Prega a volta de Jesus. Você está angustiado? Jesus está voltando. Aleluia. Irmão, dá só, sai lá. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que me una. Levanta as suas mãos como um lindo coral de santos. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Põe a segunda estrofe, já põe a segunda estrofe. Vamos lá, olhe lá. Andando, levante as mãos e cante. Na solidão, paz e descanso, seus braços dão. Aleluia, nas trevas vou sonhar, nas trevas. Cante como um salvo.
Cristo, mais perto. Aleluia, meu Deus, minha alma cantará, minha alma. Parece que eu estou ouvindo anjos. A ti, Senhor, e em Betel alçará, em Betel alçará. Padrão de amor, padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, sempre hei de rogar. Sinta a presença do Espírito Santo. Mais perto quero estar, meu Deus. Só o piano, bem todos. E quando Cristo enfim, é hoje, me vier chamar nos céus com, eu irei morar. Agora você vai cantar o mais alto que você puder. Solte a sua voz. Perto de ti, meu rei. Perto de ti, meu rei. Agora você vai levantar as suas mãos e pela última vez, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Aleluia! Mais perto meu Deus. Aleluia, aleluia. Porque Ele vive. Adore. Posso crer. Aleluia. Há uma presença do Espírito Santo aqui. Ele está nesse lugar. Adore, igreja militante salva. Temor não há, mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está Nas mãos do meu. Levante as suas mãos. que vive. Mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Xaralabaxeralabás, porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei, mas eu bem sei,
mãos do meu Jesus. Está nas mãos do meu Jesus. que vive. Vamos terminar cantando mais alto, porque Ele vive. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei, que a minha Vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu vou fazer isso aqui, ó. Pastor, eu quero entregar minha alma e minha vida a Jesus nessa noite. Aonde você está, você vai levantar a mão que eu quero orar por você. Quem aqui quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta a mão que eu quero orar. Levanta a mão quem quer entregar a sua vida a Jesus hoje. Todos que levantaram as mãos, vem aqui para eu orar por você. Venha, venha. Venha, venha. Venha aqui para eu orar. Venha, querido, venha, venha. Todos que levantaram as mãos, vem aqui para eu orar. Aleluia. 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 Olha, eu tenho outro apelo. Pastor, eu estou afastado e hoje eu quero voltar para Jesus. Sai do lugar e vem aqui à frente. Deus enviou. Venha. Só eu. Seu filho amado. É noite de salvação e esperança para me salvar e perdoar. E perdoar. Na cruz morreu, na cruz morreu por meus pecados, por meus pecados. Que presença de Deus! Mas ressurgiu e vivo com o Pai. Só os salvos, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está Nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim, chegar a hora. Você está sentindo a presença do Espírito? Em que a morte, Ele está aqui. Enfrentarei sem medo, então terei vitória.
porque Ele vive. Posso crer no amanhã, Porque Ele vive. Não tem que ficar ansioso. Temor não há, mas sei, eu bem sei, eu sei. a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Põe a mão no seu coração e repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e merecedor da sua graça. Senhor Jesus, entra no meu coração, faça morada na minha vida, perdoe os meus pecados, faça com que meu passado seja jogado no mar do esquecimento. Aqui hoje eu reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida.